Um projeto de lei estabelece a obrigatoriedade do uso de simuladores de direção nas autoescolas de todo o país. A exigência do equipamento não é só para a formação de novos condutores de veículos, mas estende-se também ao antigo motorista, no momento da renovação da sua CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. O deputado Marcelo Almeida, do PMDB paranaense, é contrário ao projeto. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Deputado, eu já entreguei, hein? Falei assim, ó, o deputado Marcelo Almeida é contra o projeto. Não, porque eu sei que o senhor é contra. Certo. Quer dizer que, vamos entender assim, só para o nosso telespectador ter bem claro o que significa. Quer dizer que, por esse projeto que tem tramitação na Câmara, toda autoescola organizada que tem seu registro lá, que forma, que prepara as pessoas Isso. para... Que são 12 mil. 12 mil, Sim. no Brasil inteiro. É. Elas estariam obrigadas, se esse projeto passasse, Que não. se obrigadas a comprar um simulador, esse equipamento. É um simulador, um automóvel. É. No fundo, assim, eu tenho muito medo disso, que assim, eu acho que quando você quer reduzir os acidentes fatais no Brasil, não dá para vir com milagre. A educação, o Brasil, para melhorar os índices de acidentes fatais, só tem 3 saídas. Igual fala o senador Cristóvão Buarque. É educação, educação, educação. Matéria transversal no ensino médio, né? Vai estudar química, vai entender dióxido de carbono, vai estudar física, vai entender por que o carro... Derrapa às vezes, Isso, né? Força centrífuga. E assim vai. Enfim, no fundo, o meu medo mesmo, assim, o que tem por trás disso? A gente não vai... Não um retrocesso. Se olhar pelo retrovisor, já que o assunto é trânsito, será que isso não passa por aquele mico que nós já passamos no Brasil de ter que comprar um kit de primeiros socorros com um esparadrapo, gás, metiolate, uma tesoura? Eu comprei. Você? Eu falei que era obrigatório. Você caiu nessa. Você caiu nessa. Então são milhões de reais para nada. O que é o simulador? Nenhum país do mundo usa simulador. Eu sempre brinco. Se simulador fosse bom, eu tinha que ser contratado para a seleção brasileira. Porque eu no Xbox lá, FIFA 10, eu sou uma maravilha. Eu tenho um filho de 7 anos que num simulador da Ferrari, ele passa a 200 km por hora na mureta e não bate. Então o simulador, vamos dizer, ela não... Nem para tirar brevet de avião se passa por simulador. O que aprende é a prática. É o cidadão ir para a rua mesmo, sentar ali no lado, acaba atrapalhando um pouco o trânsito. São aquelas aulas de prática. Então assim, o simulador vem para quê? Mas será que não vai encarecer muito a carteira de habilitação? Vai ter um repasse do custo. Mas não tem jeito. Vou fazer uma conta burra, assim, eu sou engenheiro civil, a gente fala conta de pedreiro, né? São 12 mil autoescolas. Cada um vai ter que comprar um simulador. Cada simulador custa 30 mil reais. São 360 milhões de reais só de simulador. Primeiro. Segundo, o simulador tem um software, que é a alma. E a coisa a cada um ano vai ter que mudar o software, porque a coisa vai ficando antiga. Então tem mais isso aí. Por que não deveria se tornar... Deputado, falta ainda aquele camarada, aquela empresa que vai fazer a manutenção do simulador. Vira uma cadeia, é uma corrente, né? Por que eu sou contra essa lei? Porque você tem, assim, o que você tem exemplo? Assim, você tem Ministério da Saúde. Você tem uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Você tem os Detrans do Brasil. Você tem o Conselho Nacional de Trânsito. Qual que é a diferença entre um conselho e o Código de Trânsito? O conselho faz resolução. O conselho é o CONTRAN. Tem lá uma Câmara Temática de Habilitação, Câmara Temática de Veículo, Câmara Temática para decidir que cor que é o airbag, como é que vai ser o pisca-pisca do Fusca antigo, é tudo assim. Os detalhes não é a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem que ficar em cima das leis. O que eles querem? Fazer que uma resolução, que tem menos força jurídica, se torne uma lei. Então, assim, vem na Comissão de Justiça e Redação esse assunto já, mas eu estou seguindo barrar. Eu acho importante usar a TV Câmara para isso. É como se fosse um alerta, assim. Isso aqui não está cheirando bom, assim, não é uma solução para o trânsito nacional. Vamos dizer, não é possível que... Porque quem tem 18 anos não precisa de habilidade, precisa de maturidade. Essa geração que está aqui, olha, eu tenho 4 filhos pequenos, eles são os filhos do iPad, eles são netos do Steve Jobs. Eles mexem com Xbox, iPad, iPhone, Nintendo, então ninguém tem dificuldade com isso. Então é uma discussão boa. A tendência, graças a Deus, eu mudei a tendência da cabeça dos parlamentares na comissão mais importante da casa e se tudo der certo, eu acredito que eu consigo derrotar isso dentro da comissão. Quer dizer, o assunto não está, digamos, ainda encerrado. Não, porque o assunto, a hora que foi para o pega que a gente brinca, eles acabaram retirando para não ser votado. Sim. Mas pode voltar. Não, ele vai voltar. Vai voltar. É. Agora, deputado, você estava falando sobre isso, eu fiquei imaginando, fiquei pensando, porque quando a gente acompanha os jornais,
principalmente nas segundas-feiras, a gente viu lá, essa semana eu vi uma coisa horrorosa, um camarada Matou 6. matou 6, 7 em Mogi das Cruzes. Aí as pessoas sempre veem na reportagem assim, e a pessoa estava evidentemente embriagada ou alcoolizada. Ou seja, não me parece que a questão estratégica no trânsito brasileiro seja incorporar um novo equipamento como o simulador. Seria mais fiscalização para as pessoas não beberem. Muito. Ou uma campanha, gastar esse dinheiro. Digamos, para gastar. Mas, assim, Ganha esse gás, vamos gastar esse dinheiro então para fazer uma belíssima Isso, campanha isso. nacional. Não, todo dia. Né? Assim, se eu fosse presidente da República, todo dia tinha que ter campanha. Rádio, televisão e jornal, mas todos os dias. E também tinha que desmistificar. Não dá para ter, assim, não tem que ter fiscalização humana, mas muita fiscalização eletrônica em relação à velocidade. Sabe que se fechar o cerco, a relação de morte por habitantes ou morte por veículos é muito grande. O Rio de Janeiro deu um exemplo enorme, depois que a Câmara dos Deputados aprovou a lei seca. É impressionante. O Rio de Janeiro foi um grande exemplo no país. Mas que lá eles têm uma aplicação bem rigorosa, tem uma fiscalização muito intensa no Rio. Não, o Rio de Janeiro hoje, todo dia, eu não sabia disso, 120 carros parados irregularmente nas ruas são retidos. Então hoje são os carros que ficam como fosse com um radar procurando, acha teu carro, pega a placa, põe no sistema, esse carro deve multa, esse carro tem problema na receita, tem problema no Detran, recolhe o carro e leva para o pátio. Então assim, a fiscalização, mas educação, né? Educação era mais importante. Agora, você estava falando, eu quero aproveitar a sua presença aqui também, te colocar uma coisa, porque eu sinto que isso está surgindo ainda de maneira incipiente. Em outros países da Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, isso já está ficando muito claro. O automóvel perder o seu lugar Isso. de primeiro objeto de desejo no topo do desejo das pessoas, está sempre na minha geração, na nossa geração, sempre foi o carro. O menino chegava nos 17 e falou assim, se você for bem, quando você tiver 18, que o pai podia, você vou te dar um carro. E ele ficava sonhando com o carro. Né? O carro era uma maneira dele se distinguir dos outros. Ele tinha uma distinção maior. Né? Então o carro sempre foi, nas últimas décadas... 30, últimos 30, 40 anos. E agora, o que a gente ouve falar, a gente está acompanhando assim, um pouco essas coisas que acontecem lá fora, é que o carro está se tornando um objeto de, não digo de desencanto. É demodé, está fora de moda. Está ficando uma coisa assim, tipo, um dia um jovem falou assim, olha, é cafona igual fumar. Boa. Eu falei, nossa senhora, quer dizer que esse carro está ficando cafona igual o ato de fumar. Está mudando mesmo, né? Daqui a 10 anos, em 2024, vai ser cafona ter carro, comprar um carro. Se o menino com 18 anos passa no vestibular, o pai quer, não, pai, não quero carro. Ele vai, pai, paga uma viagem então para fora do país por uns 30 dias, ou deixa eu... Eu quero um equipamento Eu quero um equipamento novo, quero o último lançamento, vamos fazer um novo armário no meu quarto, me dá uma bike diferente, que tem outras marchas, que tem uma regulagem diferente, que ela pode ser mountain bike, pode ser de velocidade. O sentimento dessa nova geração, os filhos do Steve Jobs que eu brinco, já não são ligados a automóvel. Quer dizer que nós estamos aí frente a uma nova situação que está chegando para nós todos. Também acredito muito. É curioso isso, né? Muito bom, vale esse assunto. Deputado Marcelo Almeida, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. E obrigado a você que foi com a gente. Até mais.